Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. O Governo duplicou o número de infraestruturas prioritárias. O Ministro da Economia apresentou ontem um novo plano estratégico de transportes que vai vigorar até 2020. O investimento passa de 5 para 6 mil milhões de euros. A conta é vezes 2. O Governo decidiu duplicar o número de projetos de investimento prioritários em infraestruturas. O mar e a ferrovia são os setores mais beneficiados. No plano que hoje aprovamos em Conselho de Ministros, constam não 30, mas 59 projetos prioritários, que respeitam a matriz com a qual nos identificamos, definida como prioridade pelo Grupo de Trabalho das Infraestruturas e Estruturas de Valor Acrescentado. É de facto nos setores marítimo-portuários e ferroviários que está identificada a maior prioridade, tanto em número de projetos como em valor de projetos, neste plano. E compreende-se que assim seja. O investimento total passa de 5 mil para 6 mil milhões de euros. Deste montante, o esforço público, orçamento do Estado e setor empresarial do Estado deverá rondar entre 1.400 e 1.800 milhões de euros. Também presente na conferência, o secretário de Estado das Infraestruturas falou dos 6 eixos prioritários de investimento e destacou alguns deles. O primeiro corredor, o da fachada atlântica, tem um conjunto de intervenções multimodais que passam, sobretudo, pelo desenvolvimento dos portos integrantes da rede transeuropeia de transportes principal em Leixões, Lisboa e Sines, bem como a via navegável do Douro, e ainda a consolidação do corredor ferroviário Porto-Vigo, Porto-Lisboa-Setúbal-Sines e também a linha do Oeste através das Caldas da Rainha Lisboa. Uma que é a ligação dos portos do Norte até Vilar Formoso e o fecho da malha ferroviária Covilhã-Guarda. Estamos a falar da eletrificação da linha da Beira Baixa para reduzir o custo e aumentar a competitividade do transporte de mercadorias por ferrovia. O corredor internacional Sul tem, sobretudo, a linha que liga os portos do Sul, Sines, Lisboa e Setúbal, e as respectivas plataformas logísticas ao centro da Península Ibérica e o resto da Europa. O plano do Governo ainda não está fechado. Esta sexta-feira é enviado para a Comissão Europeia para apreciação. O novo plano estratégico de transportes só vai ser divulgado na íntegra no início da próxima semana, à altura em que vão ser conhecidos os 29 projetos que foram acrescentados à lista. O plano vai vigorar até 2020. Analisamos este e outros temas com Mário Caldeira Dias, Rogério Fernandes Ferreira, Avelino Jesus e António Gaspar. Muito bom dia a todos. Mário Caldeira Dias, começava por si e ainda aqui este programa de investimentos. São opções, de facto, em matéria, se olharmos aqui para o esforço público, são opções que nesta altura são confortáveis para Portugal? Quer dizer, por um lado, é que elogiar que as prioridades do ferroviário e do marítimo e dos portos sempre foi uma coisa que era óbvia para toda a gente, como estamos, aliás, aqui a comentar, e todos nós desejamos que essas prioridades, de facto, sejam consagradas. Agora, este anúncio revela duas coisas. Portanto, por um lado, não é mais do que a programação do quadro comunitário, que agora chama-se o quadro de referência estratégico nacional para os próximos 7 anos, é até 2020. São 6 mil milhões, quer dizer, não é muito, mas já vai ter algum efeito. Mas, sobretudo, relaciona-se também com o período eleitoral em que estamos e com a tendência muito visível no CDS, que é procurar colar sempre exclusivamente às boas notícias, algumas das quais sem grande razão de ser, como é a questão da redução dos impostos. Falar em redução dos impostos na altura desta e com os problemas que temos para frente e para resolver é um sinal erradíssimo às pessoas e ao país e, de facto, eu espero, sinceramente, que os portugueses não se deixem enganar com estas coisas, porque o período eleitoral pode levá-los a ser propensos a isso. Deixe-me, antes de irmos a essa questão do que é que vai acontecer no Orçamento de Estado de 2015, centrando aqui a discussão ainda nos projetos prioritários de investimento, este tipo de projetos são os projetos que geram o emprego sustentável, ou mais uma vez temos aqui a redução de picos de desemprego pela construção e depois... Normalmente são projetos, mas se houver uma certa sequência de projetos durante os anos, por definição, quer a construção civil, quer as obras públicas,
são setores que não só têm uma taxa de criação de empregos bastante razoável e elevada, como têm um efeito de tração sobre os outros setores da atividade económica, não é? E, portanto, se em Portugal começar uma recuperação económica, o poder ser eventualmente, ter como um dos setores importantes, quer por um lado as obras públicas, mas também a construção civil, portanto, isso é perfeitamente aceitável e é perfeitamente, do ponto de vista económico, é até ajustado que assim seja, não é? Linjus, pode ser aqui este projeto de programas de investimento, pode ser aqui o início do entendimento entre a PSD e a PS? Pode, eu julgo que a prática das duas forças, portanto, aponta, digamos, no mesmo sentido. Portanto, isto é, de facto, estes projetos, portanto, de investimento nas infraestruturas são muito atrativos do ponto de vista político, não é? Portanto, não há poder que recuse, portanto, essa atração, não é? Agora, há aqui um outro elemento que é preciso também referir, é que estes projetos se inserem em planos da União Europeia e, portanto, há um conjunto de projetos que estão previstos com o objetivo de facilitar o transporte de mercadorias e de pessoas no interior da União Europeia, portanto, e estes projetos incluem-se neles. Portanto, não há certos pontos que não há volta a dar, portanto, são já pré-determinados pelas estratégias de Bruxelas. E depois há a tentativa, de facto, de recriar obra e, portanto, em épocas eleitorais, como o Caldeira referiu, portanto, é muito atrativo. Não é? E olhando aqui para as opções, o ferroviário e os portos, essa é a parte que se pode saudar aqui deste projeto? Sim, eu penso que sim, mas repare, o nosso problema do ponto de vista das infraestruturas, nós temos já numa situação em que as nossas infraestruturas são muito boas em termos europeus e mesmo mundiais, não é? No último relatório do World Economic Forum, portanto, nós estamos já situados em terceiro ou quarto lugar em termos de infraestruturas rodoviárias, por exemplo, não é? Agora, nós temos um problema nas infraestruturas, que é a manutenção, não é? Portanto, as nossas despesas de manutenção são muito reduzidas e nós, a prazo, com a quantidade de infraestrutura que temos, vamos ter problemas de degradação e para a reconstrução e, portanto, para a manutenção não há fundos comunitários que nos valham, não é? Portanto, esta fuga para a frente de fazer mais infraestruturas tem esse não. Vamos ter, a prazo, um problema de manutenção das coisas que temos. José Fernandes Ferreira, e relativamente aqui ao modelo de financiamento, temos fundos comunitários, temos investimento público e temos também parcerias público-privadas, tudo à mistura nestes 6 mil milhões de euros. Acaba por ser aqui uma segunda vaga de parcerias público-privadas, depois de se estarem a fazer ainda as contas ao quão ruinosas foram algumas parcerias público-privadas, nomeadamente na área da construção. É uma oportunidade, uma obrigação para quem assinar estas PPPs ser mais transparente no processo? Repara, acho que Portugal também tem que aproveitar fundos europeus para algum investimento público para também dinamizar um pouco a economia. E a questão é da escolha, não é? É da opção que aqui se coloca. E parece-me que a escolha, para mim, como aqui foi dito, é absolutamente óbvia. Nós andamos a apostar precisamente em infraestruturas rodoviárias que têm estes custos de manutenção que aqui se falaram, quando devíamos ter apostado prioritariamente e efetivamente em infraestruturas ferroviárias e principalmente portuárias e marítimas. E, portanto, aqui isto não traz nenhuma novidade sobre as opções mais certas que se deviam ter tomado já há uma série de anos e parece-me, pronto, ainda bem, e espero que vá para a frente este investimento público. Ou seja, a fazer investimento público com o apoio comunitário, acho que, de facto, a aposta é a aposta mais correta. Aliás, convém salientar, que às vezes isto não é salientado, com o contrário do que se diz, Portugal não é um país periférico no seio da Europa. Portugal tem que se situar no mundo e no mundo está no meio, é absolutamente central. E para ser central e para estar bem localizado geograficamente, tem precisamente que se relocalizar em termos marítimos, portuários e ferroviários. Basta ver que os chineses que vêm a Portugal e que vão ao Porto de Sines não percebem como é que não há ligações ferroviárias à Europa a partir do Porto de Sines. E, portanto, parece-me que estes dois aspectos, estas duas áreas, são absolutamente cruciais. E acho que a aposta é adequada. Não? António Gaspar, olhando aqui para esta questão das parcerias público-privadas, seria de salutar que se percebesse desta vez onde é que declara que fica o risco? Porque a parceria público-privada em si, eventualmente, pode não ser má. Não, vamos dar uma coisa. Quer dizer, isso quando se fala em parcerias público-privadas, é porque as pessoas têm desconhecimento do que isso é. Quer dizer, portanto, o que houve em Portugal foi uma clara incompetência de quem fez essa gestão. O que é uma parceria público-privada? Isso não diz nada.
É um Project Finance. É isso que nós chamamos na banca o Project Finance. O que é o Project Finance? O Project Finance é, por exemplo, dou um exemplo, a central elétrica, termoelétrica do Pego, a Ponte Vasta Gama, são projetos que são financiados por um sindicato ou não financeiro, bancário, que tem umas empresas de construção e que o projeto, ao longo dos anos, liberta meios financeiros suficientes para pagar o quê? Para pagar o investimento que essas empresas fizeram, para pagar os custos de manutenção que essas infraestruturas têm e para libertar meios para reinvestimento. Portanto, isto é que é um projeto de finance. Agora, se quem negociou o projeto de finance foram pessoas incompetentes dos vários governos, que não sabem, não fazem a mínima ideia do que é um projeto de finance, não se associaram de pessoas que têm conhecimentos em termos da área financeira sobre o que é um projeto de finance, sobre o que é um projeto de finance na Europa e nos Estados Unidos de sucesso. Quer dizer, nós não temos culpa disso. Agora, vem com parcerias público-privadas, eu digo que francamente isso não é nada, quer dizer, é um projeto de finance que é isso que sempre se chamou em termos, digamos, financeiros há 30, há 40 anos e que temos bons exemplos em Portugal, bons exemplos, enfim, bons exemplos daquilo que poderiam ser. Não foram porque foram incompetentemente estudados e foram incompetentemente levados à prática. Portanto, eu não vejo qualquer problema, pelo contrário, o Estado num certo determinado momento não avança com esse capital, é esse sindicato financeiro que avança com o capital, são as empresas de construção que avançam com a construção. O projeto de finance, para ser bem concebido, tem que libertar esse conjunto de meios que eu disse anteriormente e o Estado, portanto, ao fim de um certo determinado tempo, dá naturalmente... Mas esta é uma oportunidade, de facto, para se fazer as parcerias público-privadas em bom. Os detalhes desses contratos, o risco que é assumido pelo Estado, deve ser mais claro para todos. Se tivermos pessoas competentes, qualquer altura é a altura para fazer um bom projeto de finance. Temos é que ter pessoas competentes do lado do Estado, que façam uma avaliação correta, que façam, sobretudo, uma avaliação dos riscos. Porque também há aqui uma outra coisa, quer dizer, que a meu ver, e que balançou as pessoas em cometerem esses erros. É que não há uma responsabilidade, digamos, criminal sobre as pessoas que tomam essas decisões. Há uma responsabilidade política. O que é uma responsabilidade política? No ciclo eleitoral votarem noutros. Isso não é nada, quer dizer, se houvesse uma responsabilidade criminal sobre as pessoas que decidem milhões e milhões que depois... infelizmente são afetos aos contribuintes, têm que pagar aos contribuintes, com certeza que eles não têm competência para isso, iam reunir com pessoas que têm competência, com pessoas que fizessem os estudos e que dissessem, sim senhor, vamos avançar por aqui e por ali, que estamos efetivamente seguros. Marco Caldeira Dias, olhando então para a questão dos cortes e para a questão daquilo que poderá estar no documento de estratégia orçamental. Ora, o Governo diz, por um lado, que não quer mexer mais nas pensões e nos salários, depois ouvimos também esta ideia de que poderá haver aqui um desagravamento dos impostos e com medidas de redução de despesa. Aquilo que se sabe até agora é vamos taxar as empresas de energia, eventualmente uma taxa Tobin e saídas na função pública aceleradas. Esta equação não vai ser fácil? Não vai ser fácil, não. Inclusivamente, é preciso ver que um pormenor de linguagem do Primeiro-Ministro é que ele disse que não havia a haver cortes adicionais, não é? E, portanto, o que significa que os que vieram são para ficar, não é? Portanto, não vai haver mais cortes. Eu já tinha vindo desmentir a questão do curto prazo. Pois é, não há adicionais, mas os que há vão arranjar uma maneira de tentar ficar. Os pedimentos já há uma decisão do Tribunal Constitucional que inviabiliza um pouco essa via, não é? Quanto à descida dos impostos, a seguir às eleições nunca mais ninguém vai falar nisso, como é evidente e óbvio, não é? O que resta, sim, de facto, o Governo, se quiser descer o orçamento para 2,5% do PIB, não é? Portanto, é 1,5% do PIB, que será à volta de 2 mil milhões e tal, não é? Vai ter que encontrar formas de o fazer, ou a taxa Tobin, ou outra coisa qualquer, ou provavelmente o corte da despesa em algumas áreas se tem revelado muito rígido, inclusivamente, mesmo com esta crise toda, a despesa pública tem subido, não é? Portanto, o Governo vai ter que encontrar soluções. Mas, de facto, a relação... É verdade também que o crescimento económico vai dar uma ajudazinha. Porque se o crescimento económico for 1,2, se o Estado cobrar quase metade daquilo que é o rendimento nacional, isso pode significar, enfim, cerca de 0,6% do PIB, são à volta, em termos grosseiros, 1.000 milhões de euros, ou um pouco menos que 1.000 milhões de euros. Portanto, essa ajuda do crescimento também é preciso contar com ela, mas tirando esse tipo de coisas, o Estado vai ter aqui a imaginação suficiente
para corrigir a despesa pública ou então aumentar alguma coisa nos impostos. Agora, o que é certo, e sempre se diz e é verdade, quando há um corte significativo, as grandes zonas de despesa pública normalmente não ficam imunes, não é? E essas grandes zonas são, sobretudo, por um lado, as pensões, os salários e os apoios sociais. E, portanto, que são 3/4 praticamente do orçamento. Portanto, quer dizer, não vão ficar imunes a esse tipo de cortes ou a esse tipo de controles que vai haver. Rogério Fernandes Ferreira, há espaço para, de alguma forma, continuar a contar com os programas especiais de recuperação de dívida para ser aqui o sustentáculo daquilo que é o aumento da receita fiscal? Eu acho que não há. Aliás, verifica-se, digamos, estes novos números do déficit orçamental de 4,9% comparados com 5,5% significa que foi o RERD, o Regime Excepcional de Regulação de Dívidas Fiscais, que corresponde a esta diferença. O que naturalmente significa, é óbvio que estamos a ver isto a posteriori, que o RER devia ter sido guardado para este ano e não no ano passado, não é? Portanto, quer dizer, a folga do déficit orçamental corresponde sensivelmente aos 1.200, 1.300 milhões deste regime. Portanto, acho que não há de facto margem para se... E se repetir a medida? É pouco provável, politicamente seria muito desgastante para o Governo repetir uma medida que se disse que era excepcional. É certo também que, se olharmos para os últimos 20 anos, posso lhe dizer que, em média, houve um plano de regulação de dívidas tributárias mais ou menos de 3 em 3 anos. E basta ver isto, quer dizer, eu tenho já 25 anos de atividade profissional, lembro-me que de 3 em 3 anos há de facto um regime destes. Aliás, nos últimos anos, esta média tem vindo a diminuir. Portanto, já não sei o que lhe diga em termos de futuro, mas acho muito pouco provável que para o ano haja outro plano. Aliás, seria muito contraproducente, seria um sinal erradíssimo que se daria a quem paga impostos e aos contribuintes cumprir. Pagam até piores. Claro. Adelino Jesus, olhando aqui para a história do cautelar e como é que Portugal vai sair, a pergunta que há meses temos repetindo aqui no Conselho Consultivo. Desta vez, pode haver aqui um argumento de peso, que é a questão da banca. Numa altura em que Portugal ainda está com o rating como está, um cautelar, a ausência de um cautelar pode dificultar aqui a vida à banca? Não, eu julgo que não. Eu julgo que o essencial relativamente a essa questão portanto, tem a ver com a vontade e as decisões que já foram prometidas pelo Presidente, pelo Governador do Banco Central Europeu, portanto, o Mário Draghi. Portanto, ontem, na conferência de imprensa, portanto, ele respondeu a várias questões e mostrou-se claramente disposto a propor e a implementar medidas adicionais para aquelas que já foram prometidas. Isso conta muito para a estabilidade, digamos, portanto, dos juros, quer portugueses, quer gregos, quer dos países, mesmo de Espanha e de Itália, que têm problemas desse tipo. Portanto, digamos, o que se passa de essencial é aí que se passa, não é? E depois há a sua articulação portanto, do Mário Draghi com o governador do Banco Central, portanto, alemão, e, portanto, que estão, neste momento, já mais alinhados e coordenados. E, portanto, é por isso que os nossos juros têm vindo a descer tão intensivamente, os juros gregos, os juros da Itália e de Espanha. Portanto, as coisas estão num bom sentido desse ponto de vista. Agarrando exatamente nessa ideia de que é por isso que os nossos juros da dívida estão, de facto, a corrigir no mercado secundário, vimos também esta semana Moreira Rato otimista sobre uma melhoria do rating de Portugal, dado que a origem, ou grande parte da origem dessa melhoria dos juros da dívida está fora de Portugal. Há razões para estarmos confiantes que as agências de rating melhoram ainda assim o rating nacional? Eu julgo que sim, embora neste momento a questão dos ratings das agências já não são um elemento muito importante, não é? Porque sucessivamente o Banco Central Europeu foi aceitando dívida pública como colateral cada vez com menos qualidade, não é? E, portanto, eu não digo que é indiferente, que são indiferentes as notações que essas agências vão fazendo, não é? Mas do ponto de vista, digamos, daquilo que nos interessa, portanto, o essencial são, de facto, as decisões e as promessas de decisão do Banco Central Europeu. António Gaspar, olhando aqui justamente para aquilo que poderá estar neste documento de estratégia orçamental e do pouco que já se sabe até agora, é algo que permite um entendimento político para aquilo que possa ser um orçamento de Estado para 2015 e uma estratégia de mais médio prazo para Portugal? Eu penso que ainda é pouco, quer dizer, aquilo que sabe, enfim, não é suficientemente consistente, não é suficientemente claro
para que possamos dizer que pode haver um entendimento ou não, não é? Porque eu não vejo outra alternativa que não seja o Governo mexer no lado da despesa. Quer dizer, a Receita não pode ser, digamos, já se chegou aos limites, já se ultrapassou esses limites do lado da Receita. Portanto, mas mexer no lado da despesa como? Despedir pessoas do Estado? Infelizmente isso não é possível, não é? Porque o Tribunal Constitucional vai ficar na história da democracia portuguesa, pelo menos esta equipa do Tribunal Constitucional de 2013, vai ficar e há de ficar perpetuada na história portuguesa, em como eles próprios perpetuaram também o emprego público como, digamos, por vida, como dizem os espanhóis. Quer dizer, portanto, há uma impossibilidade legal, perante os olhos destes juízes do Tribunal Constitucional, de fazer um ajustamento, tal como as empresas fazem, não é? Quando a produção cai, naturalmente que a estrutura produtiva, a estrutura de recursos humanos de uma empresa é ajustada a essa capa de produção. Portanto, no Estado, quando não são precisas tantas pessoas, naturalmente que devia ser possível fazer esse ajustamento também. Não, o Tribunal Constitucional, como digo, vai ficar na história pelas piores razões, a meu ver, que foi de vir de dizer que é completamente impossível fazer o ajustamento por esse lado. Por aí seria a parte, digamos, mais aceitável. Perante não é? essa impossibilidade... Tem que fazer cortes, quer dizer, tem que fazer cortes, se calhar, digamos, começando logo pelo próprio Governo, não é? Pela estrutura do próprio Governo. Não é muito em termos absolutos, mas é muito em termos de sinal. Recordo aqui que há gabinetes ministeriais, sobretudo do Primeiro-Ministro e de outros ministros, que têm pessoas que ninguém consegue perceber porque é que tem tanta gente lá e porque é que tem uma estrutura tão grande. Mas para lá do sinal, acaba por ser, são medidas que efetivamente não chegam para se cumprir. Não, essas não chegam, mas depois têm que ir a outras estruturas do Estado, ao setor público administrativo e ao setor público empresarial do Estado. Por exemplo, eu não percebo, eu não consigo perceber. Por que razão é que os portos andam a ser nacionalizados? Porque é que essa empresa do lixo que faz aqui a recolha de lixo em Lisboa há de ser nacionalizada? Porque é que a Trata ao Lixo há de pertencer às câmaras municipais? Quer dizer, porque é que tantas empresas que estão ainda na esfera do setor empresarial do Estado han de pertencer ao Estado? Portanto, aí podia, digamos, nacionalizando essas empresas, poderia haver uma importante receita para, digamos, para combatar o Orçamento Geral do Estado em termos de déficit das contas públicas. E depois, dentro do próprio setor público administrativo, e se calhar também dentro do setor empresarial do Estado, aquele que restasse, mas dentro do setor público administrativo, eu acho que há muitas coisas que podiam ser feitas. Quer dizer, falou-se aqui há 2 anos, ou 1 ano e tal, que havia muitos institutos públicos e que eles iam ser reduzidos. Eles foram reduzidos, mas ainda estão, digamos, sobredimensionados. Não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, haver ainda um conjunto, digamos, de institutos, um conjunto de braços do Estado, onde não deviam estar. Não faz absolutamente nenhum sentido. Se houvesse uma racionalização nesses termos, nisso que eu proponho, eu tenho quase a certeza que com essas medidas não seria, primeiro, necessário mexer no lado da Receita, porque eu acho que já não se pode mexer no lado da Receita, acho que não vejo para onde é que se possa mexer no lado da Receita, ainda, digamos, tributar os cidadãos portugueses ainda com mais impostos, estando já nós no limite, acho que por aí o caminho não é por aí. Tirando mais reforma aos pensionistas, acho também que o caminho não é por aí. Portanto, o caminho tem que ser pelo lado da despesa e tem que aproveitar, digamos, as malhas, os buracos das malhas do Tribunal Constitucional, onde o Estado possa mexer, para fazer esse ajustamento. Esta ideia que António Gaspar está aqui a transcrever é um pouco a ideia das gorduras do Estado, que foi com isso, aliás, que o Primeiro-Ministro foi eleito. Chega, Mário Caldeira Dias? Não, é capaz de não chegar. Embora a carga fiscal, é preciso dizer que a carga fiscal em Portugal anda nos 37% e na Europa é 43%. Portanto, se formos por termos comparativos, ainda haveria aqui uma margem de manobra para os impostos crescerem, não é? Mas é óbvio que as gorduras do Estado, tudo isso, as parcerias públicas ou privadas, as rendas excessivas, os funcionários, tudo isso está na parte dos tais 30%. É óbvio que tem este efeito simbólico, e os efeitos simbólicos são muito importantes. É preciso não esquecer que o primeiro-ministro italiano, a primeira coisa que fez, o novo primeiro-ministro, foi vender os carros de topo de gama do governo italiano, não é? Mas esse tipo de coisas que não se fizeram até agora, também já não é agora que vão ser feitas. Mas, senhores, muito obrigada pela vossa presença neste Conselho Consultivo, um olhar sobre os temas que dominaram a semana em Portugal e também lá fora.